Pessoal, mais um vídeo aí sobre a nossa disciplina de funções de uma variável. Eu vou apresentar aqui uma revisão para a prova. Já lembrando assim, não use isso aqui como material de estudo, né? Aqui eu vou dar um direcionamento, né, de forma geral de como vai ser a prova, mas o estudo ele deve acontecer em relação às listas. Não quer dizer que o exercício que eu estou apresentando para vocês aqui na revisão vai ser o exercício que vai ser cobrado na prova, mas é só para vocês terem uma ideia, certo? Então vamos lá, a nossa prova ela vai ter 5 questões, né? Dentre essas 5 questões, um exercício com certeza é exercício de gráfico. Eu peguei aqui um exercício lá da lista de exercício, e a primeira observação que eu faço aqui é que, diferente dos exemplos que eu fiz, aqui não está pedindo para calcular a assíntota, mas eu vou pedir para calcular a assíntota porque ela é importante na elaboração do gráfico, certo? Então eu peguei um exercício qualquer da lista, peguei um aleatório, tentei pegar um daqueles que não estava resolvido, né? Mas pode ser que algum já foi resolvido e coincidiu. Mas vamos lá. Então, para a resolução gráfica, a gente tem, na verdade, um apanhado da matéria como um todo. Nós precisamos fazer a primeira e a segunda derivada, porque isso vai ser necessário para as outras etapas. Eu até aconselho que você faça primeiro isso, recalcular as derivadas, né? Então eu não assim, né? Vou explicar de forma rápida. A derivada dessa função, por exemplo, vou fazer pela regra da divisão, deriva a parte de cima, dá 2, repete a parte de baixo, menos, aí faz o contrário, deriva a parte de baixo, que vai dar 1, que a derivada de x é 1, a derivada de 2 é 0. Então a derivada da parte de baixo deu 1, repete a parte de cima. Então é a derivada da parte de cima, derivada de 2x é 2, repetir a parte de baixo, menos, deriva a parte de baixo e repete a parte de cima, dividido pela parte de baixo ao quadrado. Então vai ficar assim, usei a regra da divisão. Aí multiplica 2x aqui, aqui vai dar 4 menos 2x, e aí você vai ter essa derivada, 4 sobre x mais 2 ao quadrado. Olha a importância da derivada. Se você errar a primeira derivada, a única coisa que você tem como acertar é o domínio e a interseção com o eixo. O resto todo vai ficar errado. Então, é um exercício que ele é extenso, mas ele é gradativo, assim, ele é correlacionado. A primeira parte vai impactar na segunda e assim por diante. A segunda derivada, vou derivar isso aqui. Você poderia pegar o x mais 2 e passar para cima, levar a menos 2, ou pela regra da divisão. Regra da divisão, deriva o de cima, vai dar 0, vezes o de baixo, então vai dar 0. Menos, agora faz o contrário. Deriva a parte de baixo, a derivada da parte de baixo, eu vou pegar esse 2 e descer multiplicando, que é esse 2 aqui. O x mais 2 está elevado a 2, subtrai 1, vai ficar elevado a 1. E ainda teria que derivar isso aqui e colocar na frente, porque é derivada da regra da cadeia, né? Deriva a parte de fora, então desce o 2, subtrai 1, sem mexer na parte de dentro. Mas quando você vai derivar a parte de dentro, dá 1. Por isso que não apareceu aqui, ó. E repete a parte de cima, que é o 4. Então, regra da divisão. Deriva o de cima, multiplica pelo de baixo. Só que a derivada de cima é 0, vezes o de baixo deu 0. Ó. Menos da fórmula, deriva a parte de baixo, que é esse 2 vezes x mais 2, repete a parte de cima, que é o 4. Sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado vai ficar ele elevado a 4. Né? Esse x mais 2 dá para simplificar, vai ficar x mais 2 ao cubo aqui embaixo. E o menos 2 vezes 4 vai ficar menos 8 aqui em cima. Essa é a segunda derivada. Beleza, domínio da função. Aqui, se você observar essa função, o único valor de x que você não pode usar é o menos 2, porque ele zera o denominador. Então, o domínio é o conjunto dos números reais menos o menos 2. Interseção com eixos. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Interseção com eixo x, você vai fazer só se for uma conta fácil de ser feita. O que é uma conta fácil de ser feita? Por exemplo, se você tiver um polinômio de grau 3, 4, aí não precisa fazer, porque aí vai dar muita conta para poder chegar nas raízes. Agora, fora isso, você faz as contas. Por exemplo, nesse caso, o que é interseção com o eixo x? É fazer o y igual a 0. Se eu trocar esse y por 0, vai ficar assim. X mais 2 vai passar para cá multiplicando, x mais 2 vezes 0 vai dar 0. 2x igual a 0 quer dizer que x é igual a 0. Né? Então, a gente tem o ponto 0 para x e 0 para y, beleza? Aqui está aqui, né? Interseção com o eixo y, aí é o contrário, é fazer x igual a 0.
Nessa função, se eu colocar 0 para x, o y vai dar 0, e é esse mesmo ponto que a gente tem aqui. Então, o único ponto de interseção que a gente tem com os eixos aí é a origem, né, que é o 0, 0. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos passar para as análises que são relativas à primeira derivada. A primeira delas é o ponto crítico. Então, a primeira derivada que a gente encontrou é essa aqui. Tem duas formas de encontrar o ponto crítico. A primeira é a derivada não existindo, né? Nesse caso aqui, a gente não tem esse problema, porque ela existe para todo valor do domínio. E o segundo caso é a derivada ser igual a zero. E nesse caso também não tem como ser zero, porque uma fração só vai dar zero quando a parte de cima, ou seja, o numerador, for igual a zero. Então não tem ponto crítico essa função. Né? Intervalos de crescimento e decrescimento. Isso é uma análise de sinal que se faz da primeira derivada. Eu marco aqui, toda vez que você tiver pontos que não pertençam ao domínio, é importante você colocá-los aqui na hora de fazer a análise. Se você tiver encontrado ponto crítico, também coloque esses pontos aqui. O que a gente vai perceber? Para valores, sejam eles menores do que menos 2 ou maiores do que menos 2, essa função sempre é positiva. Porque a parte de baixo, como está elevada ao quadrado, é positivo. A parte de cima também é positivo. E a divisão de valores positivo sempre vai dar o resultado positivo. Né? Então aqui, por exemplo, se eu pegar um valor menor do que menos 2 e substituir aqui no lugar do x, essa função vai dar 4, que é positivo. E se a primeira derivada dá um resultado positivo, é porque a função é crescente. Um valor maior que menos 2, por exemplo, 0. Se eu pegar o 0 e colocar aqui no lugar do x, né, vai ficar assim, a primeira derivada vai dar 1, deu resultado positivo, também é crescente. Tomar cuidado, que tem gente que erra porque fala assim, essa função ela é sempre crescente. Não, não pode dizer isso porque ela tem um problema no menos 2, ela não é definida no menos 2. Então eu falo que ela é crescente do menos infinito até o menos 2, aberta no menos 2, e do menos 2 para frente, aberta no menos 2. Então nesses dois intervalos. Observa que se você esquecer de colocar esse ponto aqui, que é o ponto que não pertence ao domínio, você vai falar que a função é sempre crescente e vai gerar um problema aí. Tudo bem? Outra coisa, encontrar extremos relativos, quer dizer, ponto máximo e ponto mínimo. Como ela nem tem ponto crítico, então ela não tem extremo. Ó. Ela aqui é crescente, aqui ela é crescente, então ela não tem extremo. Né? Não vai ter extremo aqui, nem vai ter extremo aqui, porque ela não tem aquela variação. Né? Lembra do teste da primeira derivada. Para ser ponto máximo, tem que ser crescente e depois decrescente. E para ser ponto mínimo, tem que ser decrescente para depois ser crescente. Nós não temos esse tipo de variação. Então, não existe extremos aí. Vamos analisar agora em relação à segunda derivada. Nós vamos analisar a concavidade e os pontos de inflexão. A gente viu que a segunda derivada é menos 8 sobre x mais 2 ao cubo. Vou fazer o estudo aqui, vou colocar aqui o menos 2, porque é um ponto que não pertence ao domínio. Se isso aqui fosse igual a zero em algum ponto, você também marcaria ele aqui. Mas como isso aqui nunca vai dar zero, então não tem outro ponto a ser marcado. Se você pegar um valor antes do menos 3, antes do menos 2, melhor dizendo, por exemplo, o menos 3, se eu colocar o menos 3 aqui e fizer a conta, a segunda derivada vai dar 8. E quando a segunda derivada dá um resultado positivo, a concavidade é voltada para cima. Pega um valor maior do que o menos 2, eu peguei o menos 1. Se eu colocar o menos 1 no lugar do x e eu fizer a conta aqui, vai dar a segunda derivada igual a menos 8. Quando a segunda derivada dá negativa, é porque a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, ela é côncava para cima antes do menos 2, está aqui, e ela é côncava para baixo depois do menos 2. Tudo bem? Ponto de inflexão. Ponto de inflexão é ponto onde tem troca de concavidade. Porém, o menos 2 não é um ponto de inflexão, porque ponto de inflexão pertence ao domínio. Então, essa função não tem ponto de inflexão. Então, ponto de inflexão é onde existe a mudança da concavidade. Ou ela é côncava para cima e passa a ser para baixo, ou ela é côncava para baixo e passa a ser côncava para cima, só que só é ponto de inflexão se for ponto do domínio, certo? Além disso, assíntota, como eu disse, vai ser necessário fazer as assíntotas aí. A assíntota vertical é procurar valores de x que zeram o denominador. O único valor aqui é o menos 2. Calcula os limites com x tendendo a menos 2 pela esquerda e pela direita.
Se eu substituir o x por menos 2 nessa função, em cima vai dar menos 4, embaixo vai dar 0. Mas como o x não é menos 2, aqui também não é 0. E aí você tem que fazer teste de sinal. Pensa num valor menor do que menos 2. Por exemplo, o menos 3. Se eu colocar menos 3 no lugar do x do denominador aqui, ó, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Ou seja, está dando um resultado negativo. Menos com menos vai dar mais infinito. Da mesma forma, se você fizer a análise direita, você vai chegar à resposta do menos infinito. Então, esse é um resultado importante. A assíntota horizontal é calcular os limites com x tendendo a mais ou menos infinito. Então, primeiro eu fiz aqui x tendendo a menos infinito. Em cima, como é só 2x, eu repeti. Embaixo, coloquei a maior potência em evidência. Esse 2 sobre x tende a 0. Então, sobra 2x sobre x. 2x, cancela x com x aqui, vai sobrar 2. Limite da constante é igual à própria constante, ou seja, vai dar 2. Então, essa é a nossa assíntota horizontal. Se você fizer x tendendo a mais infinito, vai dar o mesmo resultado, que é o 2. Então, y igual a 2 é a nossa assíntota horizontal. Então, agora vamos juntar todas essas informações para fazer o gráfico, certo? Marquei aqui ó, o menos 2, porque ele é assíntota vertical, como a gente viu. Então, coloquei a linha pontilhada sobre ele. E marquei o 2, porque ele é uma assíntota horizontal, então linha pontilhada sobre ele. Depois, você vai marcar algum ponto que tenha de interseção. Nesse caso, tem interseção aqui na origem. Então, vou marcar aqui a origem que o meu gráfico vai passar aqui. Depois, você vai analisar a questão de ser crescente ou decrescente. Olha só, ela é crescente antes do menos 2 e depois do menos 2. Então, antes do menos 2, ela é crescente. Então, pensa comigo. Se ela é crescente e eu colocar o gráfico aqui embaixo, em algum momento ele vai tocar esse eixo aqui, ó, certo? Como ele não pode tocar, então o meu gráfico não está aqui embaixo, ele está aqui em cima, certo? Então ele vai ser alguma coisa crescente aqui. Primeiro eu coloco como uma reta, depois eu analiso a concavidade e faço a curva. Outro lugar que ela é crescente depois do menos 2, então depois do menos 2 ela também é crescente. Se eu colocar o gráfico aqui para cima, ele não vai tocar nesse ponto. Então, quer dizer que meu gráfico tem que estar aqui embaixo. Crescente passando por esse ponto aqui. Beleza? Agora, vamos usar essa informação, então. Mantive o gráfico aqui. Agora, vamos pensar aqui na concavidade. Olha só. Esse pedaço aqui, se a gente observar lá, a gente viu que a função nesse intervalo ela é côncava para cima. E, além disso, a gente tem a assíntota aqui, ó. Então, o gráfico vai ficar alguma coisa assim, ó. Observa que à medida que o x tende a menos infinito, que é isso aqui, o valor da função, ou seja, do y, se aproxima do 2. É o que está acontecendo aqui, ó. Você não pode deixar que esse gráfico toque aqui. Se você deixar esse gráfico tocar aqui, você erra o gráfico. Além disso, se x tende a menos 2 pela esquerda, se x vem se aproximando de menos 2 pela esquerda, a minha função tende a mais infinito. A minha função subindo aqui, ó. E a concavidade aqui está voltada para cima, certo? Esse outro pedaço aqui, a gente vai ver que a concavidade tem que estar voltada para baixo. E, além disso, a gente tem essas informações. Isso vai gerar um gráfico desse tipo aqui, ó. Observa que à medida que o x se aproxima do menos 2 pela direita, a minha função está descendo. É isso que está dizendo aqui, ó. Ela vai para menos infinito. E à medida que o x está aumentando, a minha função está se aproximando desse valor aqui, que é o 2, ó. Que é o que está escrito aqui. Esse gráfico não pode tocar aqui e não pode tocar aqui. Então, esse é o gráfico da função aí.